Fala, galera, chegando aqui. Gente, olha lá, tu viu o amarelinho? Eu não tinha visto nada. Ei, gente, nós estamos aqui chegando. Vamos ver se a gente consegue hoje. Uou! Vamos. Galera, hoje nós estamos aqui, o professor Jefferson e eu, e a gente está na nossa aula 17.1 17, Tatá. da unidade 2, galera. A gente tem muita coisa para ver. A gente estava falando sobre substâncias orgânicas, né, professor? Isso, na última aula falamos sobre lipídios e vitaminas. Exatamente. Então, galerinha, hoje vamos ficar atentos. Peguem o material, acompanhem lâmina por lâmina. Vai anotando aí qualquer coisa que você possa ficar no como é que é, porque assim que a gente finalizar essa aula aqui, a gente vai para aquele bate-bola, jogo rápido. Mas, Tatá, bota aí, meu diretor. Boto. Ó, galera, vou falar aqui, ó. Quando você tiver alguma dúvida, o professor sempre fala isso, né? Quando tiver alguma dúvida, você anota no cantinho do seu caderno, né? Eu gostava de anotar nas laterais, assim. Você anota e passa para o seu professor presencial. E o professor presencial vai passar para a gente passa o feedback para vocês tranquilamente. Não tenha medo, não. A gente não morde, não, né, professor? Não. Nós estamos aqui para isso, para ajudar. Ó, tamo junto, tá bom? Vamos lá, 17.1. Componentes orgânicas da célula, parte 3. Hã? Aula 17.1. Sim. Componentes orgânicos da célula. Proteínas, nós vamos falar sobre essa molécula orgânica, essas moléculas orgânicas, né, essas substâncias orgânicas, proteínas e ácidos nucleicos. Vamos ver como eles estão ligadinhos, conectados, né, professor? Tem mais não? Substâncias orgânicas. Eu não sei quando as coisas caem. Tem umas escritas que já mudam, né? Vamos lá, gente. Aqui a gente tem uma imagem bem legalzinha, né, professor? Meu Deus! Mostrando a estatura. Proteínas. As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Durante as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, há um aumento extraordinário do número de suas células e que passam a exercer funções especializadas. Perfeito. Gerando tecidos e órgãos. Como a gente falou na aula passada, o professor Jefferson pontuou que os lipídios, eles estão lá constituindo as nossas unidades celulares. Lembra da membrana plasmática, dos fosfolipídios, a parte hidrofóbica, hidrofílica, né? E a gente viu que, como eles formam as unidades celulares, eles estão dentro e nas membranas, eles também vão fazer parte. Eles vão fazer parte da questão hormonal, do processo metabólico. E as proteínas, que também estão dentro das nossas células, meu Deus, elas são fundamentais, aqui a gente está destacando, para o nosso desenvolvimento. Então, quando você é um bebê, você vai passar por todo um processo de desenvolvimento. As nossas proteínas, aliás, as nossas moléculas orgânicas todas, vão estar juntamente contribuindo com as suas especificidades para que todo esse processo seja executado, né, organicamente aí dentro da nossa estrutura. Vamos pontuar, né? Não, volta lá, vamos Volto. pontuar um negocinho. Tem palavras-chave aqui que nós devemos colocar essas palavras-chave em evidência. Sim. Como assim, professor? Vamos de azul. Ai, azul, menina, é biologia. Que tá capando. Vamos voltar, Jefferson? Vamos. Olha, essa frase é muito importante. Tem uma coisa muito importante. As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Perfeito. Isso aqui é very, very important there. What? Então a gente tem que pensar assim. Nós estávamos falando na última aula, ou nas outras anteriores, que nós temos todas as informações para construir tudo. Os nossos músculos, Sim. as nossas células, tudo. Professor, fala uma célula aí. Neurônio. Temos a informação para construir neurônio. Nós não precisamos, para construir nós temos. O que nós precisamos de fora é a fonte energética para fazer isso. Então, quando a gente fala metabolismo de construção, nós estamos falando de anabolismo. Como assim? Quando nós comemos,
Essa é a matéria-prima, vamos falar de lipídio, vamos falar de vitamina, vamos falar de proteína, não interessa. Quando eu falo assim, a matéria-prima é o que vem de fora, como fruta, que era vitamina, os alimentos. Então, quando nós comemos, a via metabólica se divide em duas, em catabolismo e anabolismo. O catabolismo é a quebra. Professor, oi, o que eu tenho que entender de quebra? Simples. Quando você come pão, você faz o processo de catabolismo para pegar aquele pão e transformar, quebrar na menor partícula que constitui ele. Qual é a menor partícula que está no pão? Glicose. É a glicose. Então, primeiro o pão tem o quê? Carboidrato. Carboidrato é quebrado até... Carboidrato é quebrado até... Como é o nome? Eita, Não, o monômero é glicose. É. Mas o carboidrato é quebrado até... Meu Deus, agora deu branco. É o ciclo, né? É piruvato? Não, meu. Vamos lá. É bem grandão ainda. Várias glicoses me dá um... Glicose. Me dá... Eita, Jesus. Tá, dá aula. Não, é porque eu fui pensar, não posso pensar. Quando eu penso, dá um gap. Olha o nome. Vamos lá. Meu Deus. Eu não quero achar. Dá um gap na minha cabeça, mas vamos lá. Glicogênio. Não, mas é a forma de armazenamento. Então, mas eu tenho carboidrato dá glicogênio dá glicose. Sim. It's very this then? Yes. Então, quando monômero é glicogênio. O monômero, o menor a molécula é a glicose. Quando a gente come, por exemplo, proteína, a fonte, peixe, carne, quando eu como proteína, quebra, para dar aminoácido. Mas até quebrar, tem outros aminoácidos ali. Sim. É isso? Então, metabolismo. Só que quando a gente fala de proteína, é construção. A gente come proteína para construir. Então, primeiro, tudo que você come de fonte proteica passa por catabolismo, depois vai para anabolismo. Construir, mas eu só consigo construir se eu fiz antes o quê? O catabolismo. Então, quem faz essa construção? Nossa informação genética. Aquele aminoácido que você comeu, você comeu uma proteína para tirar dela o aminoácido. O aminoácido entra, esse aminoácido não entra no meu músculo. Não entra. O que entra é o quê? Esse aminoácido vai ser catabolizado até transformar em um ATP, que é a energia. Essa energia oriunda do aminoácido vai ser utilizada para anabolizar, construir fibras musculares. E de onde vem o aminoácido? Das nossas células. Então, quando fala metabolismo de construção, é nós que vamos tirar da nossa informação genética o músculo, a célula, o neurônio que você falou. Claro que aí precisa de proteínas de sinalização. Tudo nós temos a informação, mas eu preciso da energia. E funções especializadas. O que significa isso? Desenvolvimento. É porque cada fase do desenvolvimento não está sendo construído uma proteína. Ela já está lá. Ela não está com atividade biológica. Vai ser ativada. Né? Aí ela está lá, quando você vai amadurecendo, ela vai amadurecendo. O que é amadurecer? Os receptores dela estão bem receptivos. Para poder pegar os neurotransmissores, captar para fazer o amadurecimento secundário. Isso tudo está escrito aí, ó, desenvolvimento, crescimento, aumento extraordinário de número de células, porque ocorre um pico, mitoses musculares, sem você fazer coisas externas. Quando você está... eu estou crescendo... Só vai crescer. Tu olha para o teu filho, tu olha para o teu filho, tu vê assim, nossa, ele tem aquele corpinho de criança, daqui a pouco... Nossa, vai modelando, vai... Meu Deus, ele está fazendo musculação, parece que o peito desenvolveu o braço. Não, é porque tem um pico de multiplicação celular, mitose, e depois tem um platô. Esse platô, que é na adolescência, ele precisa de estimulação para poder... Mas aquele pico parece que o bicho está malhando.
É verdade. Tá mesmo. Gente, as proteínas possuem um papel fundamental não só no crescimento, tá? Mas também vão desenhar um papel estrutural nas células. Então, olha só, quando a gente fala, Tabita, quando nós estamos falando de um papel fundamental de desempenho estrutural é essa construção. A gente não está falando como se fosse uma... não é só de músculo, tá? É que durante criança, jovem, criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulto, adolescente, tem o adulto, adolescente, tem um adulto, aí tem um platô, e aí começa a decair. A gente começa, né? Essa estrutural é de estrutura mesmo. Conexões neuronais, as ilhas de memória estrutural, proteínas, glândulas, é de estrutura, que faz parte de um tecido, de um órgão, fazer uma sinalização estrutural. Interessante que todas as proteínas, a gente vai falar, né, durante a aula, mas todas as proteínas que são produzidas, sintetizadas aí, elas, cada aminoácido, né, que se une para poder constituir uma proteína, ela já sabe exatamente para onde ela vai agir, né? Essas especificidades aí dela. E a gente tem que sempre, estou focando nisso, porque a gente fala de proteína, fala de estrutura, o pessoal só pensa em músculo. Sim. E aí sabe que, quando a gente fala de estrutural, uma coisa que eu esqueci, estrutural é o que também? As enzimas que fazem parte do metabolismo para o desenvolvimento, elas são o quê? Proteínas com funções... Com atividade enzimática. Tem proteína estrutural, que é receptores, é estrutural. E proteína enzimáticas, que vão fazer essa coisa. A sinapse, se não fosse as enzimas e os receptores, não teriam essa conversação de célula a célula, que são E olha os lipídios participando aí disso também, né? Claro, porque se não tiver uma quantidade de lipídio, não vai ter o quê? O hormônio. Verdade. Gente, são componentes da membrana plasmáticas das Lembram lá? Vocês lembram aquela imagem que a gente mostrou para vocês na aula anterior? Da membrana plasmática? A gente mostrou os fosfolipídios, que formam aquela bicamada. E aí, entre elas, existe aquela parte as proteínas que atravessam essa membrana plasmática. E também existem as que vão formar glicoproteínas, tá? Não, aí não tem nada lá. Só para ver a quantidade. Ah, tá, perfeito. Então, elas são dotadas das organelas dotadas de membrana, do citoesqueleto dos cromossomos, do citoesqueleto dos cromossomos. Olha só, o que está falando? Nós estamos falando de estruturas. O citoesqueleto, ele é estrutural, formado de proteína. Os citoesqueletos são os microfilamentos, filamentos intermediários, actina. Miosina. Então, é formado o arcabouço celular, o que sustenta, o que dá forma. A forma de uma célula, que vai dar a forma do tecido, que vai compreender a forma do órgão, quem constitui é o citoesqueleto. Célula cardíaca, célula lisa, estratificada, pavimentosa, quem dá a forma, o rim, é o citoesqueleto. Só que o citoesqueleto é estrutural e ele auxilia também no processo de divisão celular, dos cromossomos, os centríolos, vão fazer... Então, a dinâmica, o movimento é estrutura. São proteínas estruturais. Perfeito, prof. E para produzir mais células é preciso, claro, as proteínas. Sem elas, gente, não há... Pode frisar isso aí. Não há crescimento normal. Existem vários filmes, né, professor, relatando a questão da ausência dessas proteínas que podem trazer problemas seríssimos, né, para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento motor. Você falou uma coisa tão gostosa, intelectualmente falando. Porque o pensar é gostoso, o pensar também traz... Estimula. Por exemplo, são as novas doenças. Como assim, professor? Muitas vezes a gente pensa em estrutura muscular, mas muitas vezes não é a ausência da proteína que traz algum problema neurológico. Por quê, professor? Porque ela está lá, a proteína. Ela só não está ativa. Ela não está sinalizando que ela precisa. Aí a gente cai nisso, por isso que, gente, biólogo tem uma visão ímpar.
sensível e peculiar. Porque muitas vezes a pessoa faz um exame e o exame fala assim, não, mas tá ali, a quantidade de proteína tá boa. A quantidade de uma proteína estrutura. A quantidade de receptores tá bom. Ei, a quantidade permitível para um e para mulher é diferente, mas tá lá o que? A enzima dele. Ele só vê, mas eles esquecem de verificar. Não é a quantidade, não é a presença. E ela tá ativa? E essa atividade é a atividade... O que tem impedido é atividade ou ela tá meia atividade? Porque tem proteína com atividade enzimática. Ela não está com atividade boa, porque falta alguma substância, como alguma vitamina, para dar melhor desempenho enzimático. Porque a vitamina dá um desempenho enzimático. Então as pessoas acham assim, poxa, mas... As vitaminas são muito importantes. Muito importante para o desempenho da enzima. E se a enzima não desempenha, ela contribui. Ela é parceira de outras moléculas que vão... É verdade. Aí não vão aparecer não. Aí, por exemplo, claro que tem, olha... Eita caramba. Claro que tem. Sai, Senhor, me leva logo, não aguento mais não. Claro que tem todo o complô, Tatá. Como assim, Jefferson? A pessoa sabe, eles fazem o exame, tá ali, cara, que falta? Tem um receptor aqui, neuronal, tem outro ali, e faz aquela sinapse. Mas só que a gente sabe que tá faltando uma enzima. Hoje está faltando um mineral para dar melhor desempenho, como o magnésio, o iodo, o molibdênio, esses minerais que vêm junto com proteínas, que a gente adquire eles na alimentação, mas dependendo da idade, a alimentação não é suficiente para você. Então você tem um chá natural para você fornecer esses minerais para melhorar o desempenho. Eles sabem o que eles fazem? Não. Dá uma droga. O farmacêutico, para fazer aquele negócio que você dá o alimento, quer agir o remédio para dependência. Capitalismo! Na saúde. You don't condemn this? Alright. As proteínas isso que são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores, que é como a gente falou. De quê? Quais são essas moléculas? São os aminoácidos, galera. Já ouviu falar de opioide? A maioria dos seres vivos, incluindo o homem, utiliza somente cerca de... Professor, 20 tipos só? Diferentes de aminoácidos para a construção das proteínas. Olha que legal. Aí a gente pensa assim, ó, 20... Vai me lembrar de coisa... Olha, 20... presta atenção. 20 tipos... Gente, somente 20. Cerca de 20 tipos aí sabe o que de aminoácidos para a construção fico pensando de assim na proteínas. grandeza. São os essenciais, né, que nós estamos falando. Sim. Não. Sim. Eu tomo todos. Aí depois a gente diz... tem os essenciais. Então, são 20 tipos diferentes de aminoácidos que vão... Galera, lembra da análise, né? Análise combinatória, né? Análise combinatória. Que você vai fazendo... A gente faz biologia. Galera, é isso aqui. É uma análise combinatória biológica. Eles vão se organizando e vão formando todas as proteínas que nós precisamos para todo o funcionamento metabólico do nosso corpo. Com eles, cada ser vivo vai ser capaz de produzir, centenas, inúmeras, milhares de diferentes proteínas e vão ter tamanhos diferentes. Então, o que vai constituir, professora, molecularmente, esses aminoácidos? Presta atenção aqui. Então, você tem uma proteína é uma cadeia longa de polipeptídeos, ou seja, formada pelos aminoácidos, perfeito? São os 20 ali. Cada aminoácido ele é diferente do outro. No entanto, todos vão possuir componentes comuns. Todo aminoácido possui um átomo de carbono, olha ele aqui, ao qual estão ligados o grupo carboxila, É verdade. o grupo amina, olha a amina, e o grupo... Não acredito. Gente, muito tempo que eu não vi essa. E o hidrogênio. Olha que bonitinho, galera. Elementos químicos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio.
eles se agrupam, eles se organizam molecularmente para constituir várias estruturas químicas. No caso, esse aqui é um aminoácido, tá bom? Olha que riqueza que nós temos. Isso tudo dentro do teu corpinho e do meu corpo. E enquanto a gente está falando, pensando, e o professor Jefferson arrepiando, tudo isso está acontecendo. É que aqui a foto, não sei qual, mas aqui é dupla ligação. Só pra lembrar. Mesmo. Nessa imagem. Mas volta, porque se alguém falar lá, gente, só falando, é porque, dependendo de colocar aqui, ó, mas aqui é dupla. Bota grosso. Aí. Isso é assim. Não, bota preto, prof. Eu botei, mas ele muda às vezes sozinho. Égua. Viu? H2, ó, dupla O com uma hidroxila. Meu Deus. Eu não tô falando que às vezes ele não vai. Eu comecei isso também. Gente, o preto não vai. Porque ele não é assim não, bebê. Agora vai, Aí enquanto não for, mano. Yes! Ok. Ô, prof, teimoso, caramba. Mas já fizemos a primeira, já tá boa. Agora eu quero fazer de novo. Tá tudo. A quarta ligação, gente, qual é, professor? Ó, presta atenção. Sim. A gente fez... Então tá legal. Ele hoje é sexta. Vamos dizer, né? 2, 3. A quarta ligação é representada, né, pelo Rzinho ali. E pode ser ocupada por um hidrogênio, ou por um metil, ou por um outro radical. A gente chama isso aqui de radical livre ou uma valência livre, aonde qualquer outra molécula pode ligar. Claro que para aminoácidos em relação à constituição de proteínas, até um outro aminoácido pode se ligar aí, fazendo uma cadeia de aminoácidos. Mas é um radical livre, significa que pode ocorrer uma formação de outras moléculas. Como assim, professor? Não só de proteína, mas pode ser de outras constituições, como lipoproteína, que é lipídio associado a uma proteína. Perfeito. Agora a gente vai entrar na parte que vai falar sobre os aminoácidos essenciais e naturais que o professor estava falando, tá? Dentro daqueles 20 lá. Olha lá. Ei, pode voltar uma coisinha? Aonde? Não vou lá. Não, muito importante. Muito, é uma palavra muito importante. Essenciais? Não, naturais. O essencial é verdade, é o que a gente vai explicar. Mas aí tem uma questão muito boa. Naturais? Porque existem os que não são naturais. Mas que são essenciais. Não, os essenciais é porque uma coisa que a gente vai ver, né? Uma quantidade que a gente produz. Agora, o que a gente não produz é adquirido de fora. Então, são essenciais que a gente não produz. Agora, natural, tem que tomar muito cuidado com essa palavra quando a gente fala isso. Muito cuidado. Perfeito. Porque é tudo sintético. É o que está na onda de hoje. É o que não é natural, é sintético, é o que está na onda de hoje. E aí, meu querido... Aí a questão, né? O sintético, ele vai também entrar na via metabólica. Tá entendendo? Tô entendendo. Não é pra você falar que eu vou comer pão pra ter glicose. Tudo que entra dentro do teu corpo vai passar por uma via metabólica. Não, nem tudo. Não, assim... A casca de feijão não entra. Menino, tu também... Mas agora, vocês entenderam, né? Por exemplo, entrou na via metabólica... Não, a sua linha de pensamento tá perfeita. Entrou na via metabólica e não é natural. E não é natural. Mas entrou na via metabólica, vai fazer parte da sua constituição. E o que significa essa palavra natural ou sintético? Significa que tem um componente lá que não é biológico. Tá certo. Todos os seres vivos vão produzir proteínas. Todos. No entanto, nem todos produzem os 20 tipos de aminoácidos. E uma coisa importantíssima aí. Os seres vivos. Todos os seres vivos. De origem animal e vegetal. Senão a gente fica falando que é só animal. O vegetal. E que diabo que importa isso, professor? Meu querido, você acha que você só usa proteína animal? Não. Ei, então eu posso pegar a energia da proteína vegetal? Olha só uma palavrinha. Cadê? Very important. Animal, todos os seres vivos. Aí você tem que lembrar, é animal e vegetal. Então a fonte não é só animal.
Entendeu? A fonte também pode ser vegetal. Beleza. Entendeu? Sim. Não, assim, não lembrou, né? Sim. O homem, por exemplo, ele é capaz de sintetizar no fígado apenas 11 dos 20 tipos de aminoácidos. Vamos conhecer. Professor, volta a palavra, é muito importante. Ele gosta das palavrinhas. Importante. Ó, o fígado em vermelho significa o quê? Caraca, o fígado produz. Porque a gente achava que o fígado, né? Agora, sintetizar. Sintetizar é construir. Construir é anabolismo. Eu tenho a capacidade de produzir. A gente acha que só o músculo produz. O fígado também produz, né? Mas nessa grande maioria nós estamos falando de aminoácidos que vão formar proteínas com atividade biológica. Pois não a biológica e estrutural, mas a massa dele é, desculpa, biológica que eu falo, é estrutural e enzimático. Sim. Mas só que o dele é mais enzimático. No fígado. O fígado, as proteínas enzimáticas. Por quê? Porque o fígado é o órgão que realiza a desintoxicação celular. É mais... Tudo. Sabe igual o coração que é o coração. Não, tudo bem, o coração, meu querido. Ele só faz circular o sangue. Mas claro, tem importância. Se não circular, como é que vai tirar o ar? Vital. Mas esse aqui, esse rapazinho, ele tem que desintoxicar. Se ele não desintoxicar, não tirar nada, o rim falha, porque a inatividade ou a falência dele leva todo. Exatamente. Ah, mas também, assim, o coração também, a falência dele não deixa mais, só que, é assim... Metabolicamente falando. Metabolicamente falando, você tem que cuidar muito do seu fígado. Tem, gente. Como assim, professor? Uai, vão me entender. Os que... Malho. Tu não é... E, fala agora. Injetam. O que acontece com o fígado? Ele fica tão sobrecarregado para tirar esse tóxico. Sim. Que a mão descama. Ele tem que sinalizar de alguma forma ele que ele tá que quem faz isso, a mão fica toda descamada. Aí mas alguém pode gritar, ei, professor! Mas o verme também descama. Quando você tá, sabe, acredita, quando você está com infestação de verme, fica aquelas bolinhas descamando. Tá. Só que ninguém usa isso. É óbvio que ele sabe que tem que desvermifugar primeiro. Tem que tomar vitamina. Não toma os devidos cuidados. Então ele tem que tomar muito cuidado no nosso fígado. Verdade. Pô, e pra tomar... Vamos lá. Esses 11, gente, tá? Que são produzidos ali, sintetizados no fígado, né? São o ácido glutâmico, a arginina, a alanina. Eu vou ácido glutâmico, arginina, alanina, prolina, tiroxina. Ei, é a minha vida, hein? Todinha o hormônio, né? Que da tireoide ali que tem a tiroxina, a gente passa, quem retira o aminoácido para produzir. Isso, quem retira a borboletinha, meu Deus, agora eu esqueci. Meu Deus! Tireoide. Quase que eu não lembro. Quem retira, como uma prof retirou, ela tem que tomar o resto da vida, né? O hormônio para poder substituir isso. Mas, enfim, a gente está falando aqui de aminoácidos, como o professor colocou, que vão constituir a determinada proteína. Ácido aspártico. Isso. Alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina. Eu acho que eu repeti alanina. Tem mais? Ok. Ali são os 11, tá? Vamos para cá. 9. Os 9 que nós não sintetizamos. A gente chama de essential. Essenciais. E devem ser obtidos de quem produz. Ou muito animais. bem. Plantinhas aqui, ó. Quando a gente fala ser vivo é tudo, tá, galera? Quais são eles, prof? Histidina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina. Professora, pelo amor de Deus, vocês vão cobrar o nome desses trem pra nada, né, gente? A gente precisa que você
A gente precisa que você... Triptofano e valina. valina. Eu lembro triptofano. Isoleucina e triptofano eu lembro. Não sei porquê, assim. Como assim? É minha comum. Quem faz a reposição hormonal. Tá. Porque proteína, ela também vai auxiliar, não na produção de hormônio, mas também auxilia na produção da captação desse hormônio. Por exemplo, eu não entendi, professor, todo mundo quando fala de... gente, é impressionante. Vai quando fala uma coisa séria, quando nós falamos de... Quem já está na barriga? Insulina. O pessoal acha, na grande maioria, que insulina é estrutural. Quando a gente fala estrutural, ela é estrutural, mas ela é enzimática. Tem 2 tipos de insulina, que são proteínas. Insulina estrutural e insulina enzimática. Sim. E tem a hormonal, que é produzido no ciclo de Cori, pelo... Como é que? Pâncreas. Então tá, gente, vocês viram. Por isso que eu falei os 11. Quem faz reposição hormonal. Os 11, que são de origem natural, e os 9 aqui de origem essencial, que a gente precisa captar, retirar ali, utilizando fonte de animal ou vegetal. Vamos agora para uma visão espacial da proteína. Vamos com a gente para o espaço. Olha lá, prof. Uma sequência de aminoácidos cuja sequência é determinada geneticamente. Professor, agora você vai destacar isso aqui. Geneticamente, é porque a gente produz, sintetiza, então é genética determinada, não adianta. Oh, Jesus. Tem hora que ele não quer, né? Vai, trem. Foi. Então vamos lá. Cuja sequência é determinada geneticamente. Apresenta vários aminoácidos unidos por meio de ligação peptídica e constitui a chamada... Ei, biólogo, tu tinha esquecido, era? Eu lembrei da Carol. O que esquecido? É porque tem que ser o A minúsculo, né? Isso aqui, gente, é assim, ó. É A minúsculo, aminoácido. Bora. Aí eu fiquei, será que é vários A unidos? Aí eu parei, porque ainda tá com coisa. Tá bom. Gente, isso aqui... Vai. Isso aqui eu dei um gato. Meus queridos. Então, pra gente cuidar. Tá. Aqui é minúsculo. Acho que foi sem querer. Ainda a gente colocou, a gente quis chamar a atenção e colocou uma frase. É AA, que significa aminoácido. Alright. E constitui... Por meio de ligações peptídicas, que constitui uma estrutura primária. Como assim, professor? Meus queridos, isso aqui... tem que fazer agora isso aqui. Isso aqui, isso aqui é assim, isso aqui é um aminoácido, isso aqui é outro aminoácido e outro aminoácido. Entre um aminoácido e outro, nós temos ligações. Nós chamamos de ligações peptídicas. E quando eles estão assim, vamos dizer, espacialmente, né, visualizando, linear, a gente chama de primária. Lembra que você falou assim, nós temos uma proteína, dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com a hidroxila, né? Isso. O hidrogênio em cima e a amina. Aí aqui não, deixa eu fazer com outra cor. Apaga tudo, fazer com uma outra cor. Por exemplo, chamar atenção? Sim, não, I don't know. Vou colocar vermelho para chamar atenção. Esse é o aminoácido quiral. Ou a proteína. Carbono, Jefferson. Carbono, eu estou pensando lá na frente. O carbono quiral. É o carbono do aminoácido. Agora a gente vai fazer a ligação. A ligação aqui, tem essa ligação, essa ligação, essa ligação e essa ligação. Ligação do aminoácido. Aí que nós temos, agora sim, eu vou fazer dessa cor. Um carbono com dupla ligação com oxigênio, mas simples com hidroxila, que é o ácido carboxílico. Aí bem aqui nós vamos ter a amina, né? Isso é um H2.
H3, se a pessoa falar que ela está... O hidrogênio e Radical. aqui eu tenho o radical livre. Então, isso é um aminoácido. Aonde que está essa ligação peptídica? Azulzinha. Azulzinha. Ela está aqui, ó. É um aminoácido ligado a outro aminoácido, ligado a outro aminoácido que faz ligações peptídicas. Quando elas estão assim, né? Lineares. Claro, professor, mas ela não está, ela tá vai e volta, não é? É porque se eu pegasse isso aqui, meu querido, e fosse sempre reto, não ia aparecer na tela. Verdade. Sim, pô. Simples assim. Ó. Ocorre, porém, que o papel biológico da maioria das estruturas depende de uma forma espacial muito mais elaborada, é verdade. Ah, por causa é assim, tem os dobramentos, né? Isso. Então, Peraí. tá. A gente tem lá a primária que vocês viram, aqui, Que ó. é essa. Então, Pronto. aqui, ó, ocorre, porém, né, o papel das biológicas... Para que elas dessas venham proteínas, desempenhar as funções então, delas, o que são várias, né? significa, você não tem proteína primária com atividade biológica. Lógica, não. Uhum. Significa que esses aminoácidos, a cada uma quantidade de aminoácidos, eles têm outros elementos, como enxofre, pontes disulfídricas, e aí também depende, Tatá, por exemplo, você produz uma quantidade de proteína, uma sequência linear, está em um determinado meio, e depois ela vai para outro meio. Como assim, professor? Um meio que está mais ácido ou menos ácido, mais liquefeito, menos liquefeito. Isso vai começando a fazer reações de dobra. A proteína vai se dobrando. E esse processo de dobramento ocorre dentro de uma organela chamada complexo golgiense. Porque a proteína, ela é traduzida, a gente vai ver isso lá na frente, ela é traduzida, produzida linear. E depois ela é encaminhada para onde, dentro de um vacúolo, ela lisossomal, vai encaminhar para a região, tem a região cis e a região trans do complexo golgiense, que vai fazendo o amadurecimento. O que é esse amadurecimento? São bolsas ou sacúlulos, né? Sacos, bolsas, que tem um meio com pH diferente. E aí faz a dobradura da proteína. Pois nós temos proteína primária, secundária, terciária. É o que a gente vai ver aqui. Olha lá, galera. E aí ela adquire, não cria, ela adquire a sua atividade biológica em uma determinada dobra. Exatamente. Então nós podemos ter esses dobramentos, essa estrutura secundária, que ela é espiralada. Helicoidal. Calma aí, helicoidal. Helicoidal, isso. Ah, tá, isso aqui. Isso. Primária, secundária. Que é a helicoidal. Isso. Parece uma mapeninha do DNA ali, né? Uma fita do DNA. Aí a gente vai ter os dobramentos globosos, tá? Que é terciário. Terciário, Tatá. Ai, my Prof, Lord save. Bora. Ah, sim. Terciária. E aí nós temos a última encatenação, vários dobramentos. Na verdade, o quaternário é assim, olha, existe a terciária. Só até a terciária. Só que aí tem outra proteína aqui, terciária. Então, a quaternária é a junção de terciárias com sequências de aminoácidos diferentes. Distintos. Perfeito. Outro exemplo aqui, ó, é o fio do telefone, tá? Então aqui você vai ter a primária, né? É verdade. Primária. Aí a helicoidal. Reto, professor. Helicoidal. Secundária. Aí a secundária. Terciária tem dobra. Terciária tem essas dobras. Agora, quando eu junto essas todas as três. Aperta. Esses 3 pontos seria uma a quaternária. Esse aqui é a terciária. Perfeito. Porque você fez a helicoidal. Quando você vai fazendo assim, helicoidal. Aí ela vai dobrando. Ela dá uma loop. A gente chama isso de forças de Van der Waals. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente entra na biologia, se ferra na matemática, depois vem física. Gente, vamos lá. Tem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos que produzem essas proteínas foram descobertos por Watson e Crick.
Claro que esses ácidos nucleicos são constituídos por unidades, como a gente sempre falou. Uai, proteína é o quê, Tatá? Aminoácidos. Aminoácido. Proteína é o quê? Aminoácidos, que é a unidade formadora. E quem forma o DNA? Nucleotídeos. Aí vermelhinho aqui. Esses nucleotídeos. Como que são esses nucleotídeos? Olha aqui. Esses nucleotídeos, Tatá, eles são formados por pentose, que é um açúcar, um fosfato mineral. E uma base nitrogenada. Mineral tem um fosfato orgânico e inorgânico e bases nitrogenadas. Então nós temos aí, ó, didaticamente a gente representa dessa forma. Pentose, base nitrogenada e o grupo e o fosfato. fosfato. Cara, isso é uma unidade. E essas unidades vão formar o quê, professor? Vão formar todas as adeninas, timinas, que são as bases nitrogenadas. Que são bases nitrogenadas que formam essa estrutura que a gente conhece como DNA. E o DNA tem a nossa que está no núcleo. Está no núcleo. Ele tem a informação e passa para RNA para produzir, ele ser traduzido em aminoácido aqui. Aqui e aqui vai para aminoácido. Só que tem só uma situação. O que, professor? No DNA nós temos a timina. E no RNA nós temos a uracila, que a gente fala decodificação. Isso aqui é informação genética. Isso aqui é o que, professor? Isso é a expressão de uma informação que vai dar o RNA mensageiro e vai ser traduzido em aminoácidos. Tanto aminoácidos que vão dar proteínas estruturais ou proteínas com atividade biológica. É isso aí, galera. A gente volta já com nossa revisão. Bate bola pro jogo rápido. Tchau.